Você sabe fazer ambientação de imagem? Para começar esse vídeo, essa é uma pergunta muito simples que eu tenho para te fazer, mas que muita gente não sabe responder. Vai perguntar aqui, mas o que é ambientação de imagem? Eu bato muito na tecla que a pessoa tem que saber fazer composição, que a pessoa tem que entender sobre composição de imagem, sobre perspectiva, sobre sombra, sobre iluminação, sobre um mundaréu de coisa para criar uma imagem. Não é simplesmente sair jogando elementos, sair fazendo as coisas que vai ficar uma imagem boa. Mas nessa parte de composição de imagem também entra a questão de ambientação. E aí que volta a pergunta, você sabe fazer ambientação de imagem? Se você não sabe sobre o que eu tô falando, eu vou te mostrar agora aí. Presta muita atenção que realmente a ambientação de imagem faz muita diferença na hora de entregar aquele trabalho. Por exemplo, essa aqui é a composição, tá? Essa aqui é a arte basicamente criada com os elementos todos distribuídos. Essa aqui seria como se fosse a composição sem a ambientação. E agora eu vou te mostrar como que faz total diferença na hora que você aplica a ambientação nessa imagem, a hora que você finaliza ela, faz uma diferença tão grande, cara. Se você soubesse, você não ficaria mais sem fazer ambientação. Então olha a imagem aqui com ambientação, a diferença que ela fica. Essa é a imagem já com ambientação, com a iluminação corrigida, com efeito de sombra, com efeito de iluminação, com efeito de desfoque, com efeito... Cara, aqui é a arte finalizada. Você vê que aqui ela já está pronta, cara, já é uma imagem muito bem feita, muito bem acabada já. Então se você quer aprender a fazer ambientação, fica comigo até o final. Esse vídeo tem muito conteúdo, cara, e é conteúdo de curso. Eu vou falar bem a verdade para vocês, eu não vejo... Esse dia eu tava assistindo uns canais de pessoas falando sobre criação de imagem, cara, e o que eu vejo é que simplesmente elas falam o que ela tá fazendo, como se você não estivesse vendo o que elas estão fazendo. Então, se você quer realmente aprender, você fica comigo até o final, porque eu vou explicando o motivo que eu tô fazendo aquilo. Eu não simplesmente vou jogando elementos e falando, ó, tô fazendo isso, tô colocando uma sombra aqui embaixo, tô fazendo isso. Eu te explico por que eu tô fazendo. Então, se você quer realmente aprender sobre Canva, se você quer aprender não somente sobre Canva, mas sobre criação de imagem, cara, já se inscreve no canal, porque aqui você realmente vai aprender. É diferente de muitos outros lugares por aí que só estão te mostrando o que estão fazendo. E se possível, já compartilhe esse vídeo com alguém que quer aprender mais sobre Canva, que quer aprender sobre criação de imagem. E também deixa seu like, cara, ajuda demais. Eu agradeço demais a vocês, cada comentário. Eu agradeço muito, muito, muito a cada inscrição que vocês fazem, a cada compartilhamento. Você não tem noção do quanto isso dá um gás realmente para continuar aqui trazendo conteúdo para vocês. Então eu já enrolei demais, bora pro vídeo, que esse vídeo aqui tá sensacional, cara. Tá muito incrível a composição dessa imagem. A primeira coisa que eu vou fazer aqui já abri um documento novo, cara, e o pessoal sempre pergunta pra mim qual que é o tamanho de imagem que você cria. Eu crio no tamanho retrato, tá? 1080 por 1350. Ou você também pode criar em tamanho stories, tá, cara? Mas eu indico criando pelo tamanho retrato. E, por exemplo, se você estiver entregando para um cliente um trabalho, você simplesmente pode fazer o tamanho retrato e entregar um bônus, tá, para ele do tamanho stories, porque ele vai poder postar no stories também. E querendo ou não, isso é um diferencial no trabalho que realmente agrega muito, e com certeza seu cliente vai ficar muito mais feliz com você entregando duas imagens para ele do que apenas uma, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as caveiras aqui embaixo, tá? Essas caveiras eu baixei tudo, tá? Não tem aqui no Canva, pelo menos eu não lembro se eu utilizei uma aqui do Canva, e eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo do Telegram. Então o primeiro link aí na descrição, entra lá no grupo Telegram que essas imagens vão estar lá para você poder utilizar, beleza? Essas caveiras aqui eu vou começar colocando elas todas primeiro na tela, e depois a gente vai distribuindo do jeito que a gente quer, tá? Para ela, volta aqui um pouquinho, diminui o tamanho, e depois eu vou remover o fundo delas todas. Beleza, são essas 5 imagens de caveira que a gente vai utilizar. Eu vou remover o fundo aqui e eu já volto. Beleza, remover o fundo de todas. A primeira coisa que eu vou começar posicionando são essas caveiras laterais, que são essas aqui. Eu vou rotacionar um pouquinho e elas vão ser mais ou menos aqui, ó. Vou duplicar e vou colocar ela no outro lado, inverter horizontalmente
Beleza. Mais ou menos aqui. Não tem importância, tá, ficar aparecendo um fundo ali que tá branco, porque depois a gente vai fazer a composição final, então ali não vai ter tanta importância pra gente. Vamos posicionando as caveiras ali do tamanho que a gente quer, mais ou menos, tá? Que vai ser mais ou menos isso aqui. Duplica, vai posicionando as caveiras ali do jeito que você quer. Essa aqui não. Volta. Posicionar essa aqui pra cima por enquanto. E vou posicionar essa aqui atrás. Já vou aumentar mais o tamanho. Beleza. Tá. Aí vamos fazer esse montinho aqui ficar aqui pra cima. E vamos posicionar ela lá pra trás também, cara. Jogar lá pra trás. Certo. Essa aqui eu não vou utilizar porque ela tá numa qualidade meio baixa. Eu não lembro se eu acabei utilizando ela, mas eu acho que não. Vamos duplicar essa aqui e posicionar ela invertida para não parecer que é a mesma, tá? Vamos jogar ela mais ou menos aqui. Posição para trás. Duplica novamente. Posição para trás. Beleza, a imagem de caveiras, se você quiser alterar alguma coisa, você pode alterar, mas para mim aqui já está pronta do jeito que eu quero. Ficou um pouco diferente da outra aqui, porque não tem como fazer igual 100%, porque eu já criei essa imagem algumas outras vezes, mas toda vez vai sair diferente, tá? A gente não vai posicionar do mesmo jeito todas as vezes. E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar mexendo nos ajustes dessas imagens, tá? Dessas caveiras, para que eu não quero essa caveira, é claro, porque é uma imagem. O que eu quis transmitir nessa imagem? Por exemplo, o Charles do Bronx. Eu tô gravando esse vídeo antes da luta dele, eu não sei se ele ganhou ou se ele não ganhou, eu tô torcendo para que ele ganhe porque eu apostei na luta dele, então, ô Charles, ganha aí pra gente ganhar um troco também com a sua luta. Mas de qualquer forma, o que eu quis transmitir com essas caveiras aqui? Cara, o Charles é um cara que tá ganhando muito, que é o campeão, tá? É o atual campeão e que tá destruindo todo mundo por nocaute. Então, simplesmente essas caveiras aqui seriam como se fossem os adversários dele, entendeu? Como se ele tivesse em cima do crânio de todos os adversários. Então, composição de imagem também tem um sentido. Também você também tem que pensar o que você quer transmitir naquela imagem, beleza? E eu não queria uma imagem tão clara, como vai ser uma imagem mais sombria, né? Eu tenho que escurecer um pouco mais essas caveiras. Então vamos começar a diminuir ali o brilho, talvez alterar um pouquinho a saturação de uma ou outra. E eu já volto, tá? Essa parte aqui é muito de gosto, eu não tenho como te explicar exatamente aqui num vídeo no YouTube como você vai fazer isso, mas depois eu te mostro a questão de sombras que a gente vai trabalhar, beleza? Eu vou começar a alterar aqui, não vou acelerar tanto para você ver como que eu fiz e poder copiar essas mesmas configurações, beleza? Já volto aí. Aqui lembrando, cara, para você não ficar perdido, eu tô tirando bastante o brilho, tá? Que eu quero uma caveira mais escura. Então vamos comigo aí tirando todas elas, e não precisa ser necessariamente todos na mesma coloração, até porque depois a gente vai trabalhar ali com sombras, trabalhar também ali com fumaça, tá? E também, se você manter o mesmo padrão de diminuir o brilho de todas, vai parecer que é tudo junto. E a gente precisa dar uma diferenciação, igual aqui, por exemplo. Ó, deixa eu aproximar a imagem aqui para vocês. Aqui você vê que tem um contraste diferente, que tem um brilho menor, uma é mais escura, outra mais clara, para realmente dar essa sensação de transição, entendeu? Da imagem, de uma caveira para outra, uma está um pouco mais distante, a outra está um pouquinho mais próxima. Beleza, a gente deixou as caveiras mais escuras aqui, e agora o que a gente vai fazer?
Vamos simplesmente começar colocando o Charles, tá? Essa imagem eu baixei lá no próprio Instagram dele. Só que o que eu tenho para dizer para vocês dessa imagem aqui, que você poderia talvez fazer o recorte principal dele aqui no Canva, levar para o PixArt para fazer a finalização do recorte, porque fica essa imagem, essa cara do carinha ali que está atrás da grade. Se você não quiser, se você for usar a imagem maior, você vai precisar remover. Agora, como eu vou usar ela bem pequena, ela basicamente não vai aparentar muito, porque eu vou colocar, trabalhar com sombras também, ela vai dar aquela disfarçada. Mas se você quiser, ou fazer o recorte direto ali no PixArt, porque você tem a ferramenta borracha mais livre para você trabalhar, com tamanhos, com opacidade, com várias outras coisas. Então você tem um recorte mais livre do que você tem aqui no Canva. Então eu não vou fazer isso porque eu vou usar a imagem bem pequena, tá? Então não tem tanta necessidade para mim. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Estacionar um pouquinho ele. Aproximar mais para ficar mais fácil. Beleza, mais ou menos isso aqui. O cinturão, eu vou ter que abaixar na verdade esse aqui um pouquinho mais e essa outra também. E talvez ter aqui, vamos ver. Que o cinturão ele tem que estar posicionado aqui meio que ao lado do Charles também, né? Então talvez levantar um pouquinho mais essas caveiras aqui, ó. Que o cinturão também tem que estar em cima de algo, né? Ele não pode estar simplesmente voando, né, cara? Beleza. Charles vai ficar posicionado aqui. E vamos colocar esse cinturão do UFC, que eu não achei um cinturão melhor do que esse, cara. Eu achei esse aqui ainda bem ruinzinho, mas eu não achei uma imagem de cinturão melhor para trazer aqui para vocês. Então vai esse aqui mesmo, até porque ele vai ficar menor, então não vai ter tanta, não vai atrapalhar tanto assim nossa imagem. Vamos inverter ele, substituir não. Vamos inverter ele horizontalmente. Beleza, o cinturão vai ficar aqui. Vamos tirar um pouquinho também do brilho dele. Tá muito claro. Charles, mesma coisa. Tira o brilho, aumenta o contraste, aumenta a saturação um pouquinho. Foi demais. Beleza. A imagem que eu usei do céu, cara, foi... Deixa eu ver se eu acho aqui recentes. Como que foi que eu pesquisei? Esse aqui. Foi esse daí. Eu não vou me arriscar a falar isso em inglês não, mas pesquisa dessa forma aí que você vai achar. Posiciona certinho. Posição, enviar para trás. Tranquilo. Vamos tirar um pouquinho também do brilho dessa imagem, tá? Porque eu quero uma imagem, como eu disse, escura. Então vamos tirar um pouquinho. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou usar um brilho, tá? Lá atrás, vocês vão entender o motivo desse brilho. Primeiro, antes de colocar esse brilho, eu vou fazer as outras coisas que você vai entender melhor depois, a hora que eu colocar esse brilho, a diferenciação que vai dar na imagem. Vamos simplesmente começar utilizando as sombras, né, cara, que faz muita diferença. E eu vou utilizar essa aqui, ó, que é basicamente a que eu utilizo em quase todas as minhas imagens. Então vamos lá alterar essa coloração para preto. Depois que a gente alterou aqui para preto, essa sombra vai ser a primeira coisa que eu vou colocar aqui, ela meio que sendo a sombra do Charles, tá? Porque você vê que a iluminação, eu quero fazer uma iluminação para cá, ó. Você vai entender depois. Eu vou colocar o brilho ali atrás dele, você vai entender o motivo. Beleza. E vou duplicar também e colocar uma aqui pro cinturão, tá?
Essa do cinturão eu vou jogar uma ali atrás. Eu vou duplicar uma menorzinha. Essa aqui eu não vou utilizar por enquanto. E vou colocando agora para fazer a transição de caveiras aqui, igual eu tinha explicado para vocês. Vai ser mais ou menos aqui, posição. Beleza. Vamos lá. Agora vamos duplicar essa imagem. O Canva atualizou e esse negocinho aqui de de duplicar e de apagar ali em cima tá me deixando confuso toda vez ainda. Beleza, você vê que tem uma transição de imagem. Eu tô utilizando essa caveira da frente, ela tá mais destacada, e coloquei uma sombra para fazer aquela transição, tá? Para ter um movimento, para não ficar tão chapado ali. Eu preciso de uma transição mais suave, então por isso que eu utilizo a sombra, tá? De umas caveiras para outras. E também por isso também que eu fiz aquilo de ajustes, umas estão mais escuras, outras estão mais claras, porque dá aquela transição mais suave, entendeu? Vamos jogar essa outra sombra aqui, vamos duplicar. Espera aí que eu tô relando a tela. Vamos pegar essa sombra aqui, vamos duplicar e vamos jogar ela maior um pouco. Rotacionar. Posição para trás. Para trás essas caveiras daqui, ó. Beleza, duplica. Posição para trás. Beleza. Vai duplicando e vai posicionando elas ali para dar aquela sensação de transição, cara, porque você precisa ter diferenciação nessas caveiras, no caso. Beleza, e posicionar aqui. Tranquilo, é mais ou menos essa aqui a transição de caveiras que a gente colocou. E agora eu vou colocar essa sombra aqui por cima de todas, para aparentar que ela tá, por exemplo, aqui, ó, tá mais escura aqui embaixo tá mais escuro, subindo ela vem fazendo esse degradê, beleza? E outra coisa que eu vou fazer aqui é colocar o efeito de fumaça que eu tinha comentado com vocês, que no caso vai ser essa aqui, ó. Dá aquela baixadinha aqui, beleza? Só que a fumaça não vai ficar aqui embaixo só, então a gente vai utilizar outros elementos de fumaça que eu já tinha utilizado, que vão ser esse aqui. Para quê? Porque ali, ó, igual aqui, ó, vamos rotacionar ela, posicionar aqui, ó. E vamos posicionar ela ali para trás. Beleza, porque é um ambiente como se fosse um cemitério ali do Charles, que o Charles vai matando todo mundo, vai acabando, vai nocauteando todos. E normalmente na minha cabeça cemitério tem fumaça, não sei porquê, mas acho que eu assisti muito Rei Leão. Então na minha cabeça cemitério tem fumaça, então a gente vai colocando essa fumaça aqui para fazer a ambientação melhor ali com caveira, tá? Vamos colocando a fumaça, vamos duplicando. Essa aqui a gente vai jogar lá para trás. Traz ela aqui. Duplica. Rotaciona e joga lá atrás novamente. Posição, enviar para trás, traz à frente. Beleza, só que agora entra a parte do brilho que eu falei para vocês. Não faz muito sentido eu colocar essa fumaça e atrás do Charles, por exemplo, tá normal, tá só aquele recorte simples. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo essa sombra que eu sempre utilizo, esse blur no caso, né? Só que agora eu vou utilizar na cor branca. E vou aumentar muito, mas muito o tamanho. Acho que aqui tá bom. Posicionar certinho no meio, enviar para trás, traz à frente.
dar aquela ambientação de fumaça bem melhor, né? É isso que eu falei pra vocês, que a hora que eu colocasse a iluminação, tá? Aquele blur ali atrás, que ia dar uma diferença bem grande. E realmente você vê que parece que a fumaça tá mais viva ali. Lembra pra vocês que eu falei que essa partezinha branca ali não ia fazer tanta diferença? Pior que ela fez, cara. Vamos pegar de novo uma outra caveira pra gente jogar lá atrás e escurecer um pouquinho. Ô, Canva bugado. Vamos posicionar ela lá atrás, enviar para trás. Vamos entrar em ajustes, tirar o brilho dela. Beleza. Vamos duplicar e jogar ela do outro lado. Posição, enviar para trás. Tranquilo, a gente já escondeu aquela parte branca que estava ficando horrível na nossa imagem. Tá, essa imagem poderia ser só isso, mas não é só isso, tá? Eu vou colocar também uns corvos, cara, que eu achei bem interessante a gente trabalhar com corvo nessa imagem. Então pesquisa aí corvo, que vai aparecer esse aqui de pezinho e esse outro voando. Vamos colocar esse aqui, posicionar ele certinho, aqui ao lado do Charles. Esse aqui. E vamos tirar um pouquinho do brilho dele, vamos deixar mais escuro. Vamos duplicar. Vamos deixar o outro menorzinho ainda. Inverter horizontalmente. Beleza, já ficou legal os dois corvos ali de pé nas caveiras, cara. Agora, para ficar mais legal ainda, vamos colocar esses corvos aqui, ó, voando. Vamos duplicar já. E já vamos remover o fundo desses dois corvos, cara. Beleza, remover o fundo. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso que esse corvo seja meio que a parte do... Lembra que eu falei pra vocês que eu gosto bastante de trabalhar com desfoque, com elementos desfocados? Então, esse corvo basicamente vai ser o elemento que eu vou desfocar, tá? Então, entra aqui, desfoque... Aplica um desfoque nele aqui. Eu sei que basicamente ele não vai aparecer muito, mas quem realmente for olhar a imagem, reparar em todos os detalhes, vai conseguir ver e vai ver que teve um cuidado a mais naquela criação. Tá? E agora a gente precisa colocar as informações ali do UFC. Para isso eu vou primeiro colocar a logo do UFC aqui. Eu vou disponibilizar também a logo aí para vocês poderem estar utilizando. Vou puxar ela aqui pro ladinho e vou pegar um quadrado branco, cara. Vou pegar um quadrado aqui e vou posicionar ela certinho aqui no meio. Esse aqui. Posição ao centro. Beleza, posição para trás do Charles. Vamos trabalhar ela na cor branca. Vamos entrar em transparência e tirar a transparência dela, tá? Porque eu quero que ela fique aparecendo aquele fundo. Vamos pegar esse UFC, vamos entrar em efeitos, Daltone e vamos trabalhar ele na cor branca. Então vamos alterar os destaques e a sombra para branco, os dois, que vai acabar alterando a cor final da logo do UFC. Fechado. Agora, nessa imagem aqui do UFC, eu simplesmente fui lá, pesquisei o UFC ali no próprio Google e peguei essa informação ali do UFC para fazer aquele trabalho mais artístico. Cara, eu vejo muitas pessoas errando nessa parte de colocar um texto pequeno ali naquela imagem. Às vezes é legal colocar algumas informações, mas eu vejo muita pessoa errando, porque esse texto pequeno aqui não é para ser legível. E às vezes eu vejo a pessoa colocando ela num tamanho como se fosse para outra pessoa que está analisando a imagem, que está olhando a imagem, como se fosse para ler. Esse aqui não é para ser legível, esse aqui é só aquela composição de espaço, é só, cara, é uma graça ali a mais para fazer realmente um trabalho mais artístico. Ela não é para realmente conter informações. E eu vejo muita gente errando nisso. Eu simplesmente vou copiar aqui, porque eu tô com preguiça de ir lá no Google, cara. Copiar e pegar essa mesma informações. E vou colar agora.
Vamos posicionar ela mais ao lado aqui. Beleza. E vou pegar essa logo do UFC aqui, rotacionar ela. E aumentar o tamanho também. Beleza, agora a gente vai jogar ali para trás do Charles. Só que eu quero ela no mesmo padrão de tamanho da fonte, do que está escrito ali, na verdade. Então eu vou jogar ela aqui para baixo. Beleza, e vai ficar assim o UFC aí com as informações ali do UFC, beleza? E aqui o que eu utilizei? Eu coloquei uma frase em inglês. Eu não lembro agora o que eu escrevi. O cinturão está em jogo, acho que alguma coisa do tipo. Quem será o melhor do mundo? Eu não sei nada de inglês, então simplesmente eu fui lá no Google Tradutor, coloquei a palavra em português, a frase em português, o Google traduziu para mim e eu acabei utilizando. Uma coisa muito importante nessa imagem aqui, por exemplo, dá uma olhada nas fontes que eu utilizei. É a mesma fonte para todas as palavras, para todos os textos, tá? Como eu já coloquei muito texto nessa imagem, seria um carnaval, cara, se eu tivesse colocado também muitas fontes. Então, para não trabalhar com muitas fontes, até porque aqui eu já trabalho com a fonte do UFC sendo diferente, eu acabei optando por utilizar uma outra única fonte. Por exemplo, aqui para Oliveira, o nome do desafiante versus a frase em inglês, a frase do UFC, é tudo na mesma fonte, para não perder realmente, para não ficar essa salada mista de fontes, tá? Eu só coloquei o 280 não é na mesma fonte do UFC, mas é numa fonte mais parecida, para fazer ali sentido junto com o UFC, entendeu? Aí as outras fontes são a mesma, tranquilo? Beleza, depois que a gente finalizou essa imagem aqui, eu não vou posicionar essas mesmas informações nas outras, porque você tá vendo aí como que eu fiz. Mas depois que a gente finalizou essa imagem aqui, a gente precisa entrar lá no PixArt para quê? Para fazer a finalização. A finalização de imagem que eu sempre digo para vocês. Então eu vou salvar essa imagem aqui, baixar. O pessoal às vezes pergunta, mas como que faz para aumentar a qualidade? Cara, é bem simples. Tá vendo essa parte aqui do tamanho? Pega e puxa ela pro 3, porque simplesmente vai aumentar a sua imagem 3 vezes, ou seja, ela vai ficar com uma qualidade maior. Vai ficar com uma qualidade maior não, ela vai ficar com mais pixel. Resumindo, ela vai acabar ficando com uma imagem um pouco maior, um pouco melhor no caso. Ela vai ficar maior, vai ficar mais pesada, mas vai ficar com uma qualidade melhor. Isso aqui não serve para quando você vai fazer thumbnail no YouTube. Por exemplo, o thumbnail no YouTube tem um limite de 2 MB, se eu não me engano. E quando você pega, e aumenta essa qualidade, esse tamanho, ela fica mais pesado que 2 MB. Então ela não serve para thumbnail do YouTube. Thumbnail do YouTube é 1280 por 720, então ela só serve dessa forma. Se você aumentar, o YouTube não aceita. Beleza, finalizou a imagem, vamos lá pro Pinterest. Pro PixArt. Pega a sua imagem lá no PixArt e agora a gente vai colocar o efeito nela. Cara, eu não lembro que efeito que eu acabei utilizando nessa imagem, mas foi aqui, ó, BRL2, tá? Que eu também utilizei na imagem da semana passada. Mais ruído. Então, BRL2 confirma. Entre em efeitos. E BRL2 fica aqui nos efeitos padrões, tá? É o terceiro efeito ali em padrão, depois que você entra em FX. Agora a gente vai em FX, ruído. O ruído, quando você aplica ele a primeira vez e clica novamente, ele já fica em 30. Se você quiser, coloquei sem querer aqui para 100, você vê que fica uma bosta basicamente aqui. Se você colocar pouquinho também, fica sem graça demais, que às vezes nem dá para ver, mais estraga a imagem do que melhora.
Então é o que eu sempre falo, eu uso entre 20 a 40, não uso mais porque eu acho que já fica em excesso, e menos também acho que não faz tanto sentido. Então nessa imagem aqui eu vou usar 30. Beleza? E olha a diferença que o efeito faz na nossa imagem, a finalização faz. Essa aqui é a imagem sem o efeito e essa aqui já é a imagem com a finalização do efeito aqui no PicsArt. Então você realmente vê que faz bastante diferença. Vamos só salvar nossa imagem aqui agora. Salvar. E a gente finalizou assim a criação dessa nossa imagem. Então se você ficou até aqui, eu te peço muito, se você puder compartilhar, você não sabe o quanto você ajuda demais. Eu sei que todo mundo pede para você se inscrever, dar like, comentar, compartilhar, mas realmente faz uma diferença muito grande. Então se você puder compartilhar e se inscrever aí no canal, você vai ajudar demais a gente a continuar trazendo conteúdo aqui. E agora é rumo a 900 inscritos, a gente está quase chegando. E para isso eu vou continuar trazendo conteúdo sempre o mais foda possível aqui para vocês, porque eu me comprometo a trazer qualidade para vocês e o mínimo que eu peço é o seu like, beleza? É isso, valeu, até a próxima semana, fui!